Glória a Deus, aleluias. Pode se assentar, igreja. Graça e paz, boa noite para todos, amém? Quem está feliz com Jesus, faz assim com a sua mão. Amados, primeira coisa que eu quero falar com vocês, eu quero fazer uma retratação. Vocês estão vendo que eu estou de chinelo e com a calça nada a ver, né? Porque eu estou com um machucado aqui no calcanhar e não posso calçar nenhum tênis e nenhum sapato, tá? Então eu estou fazendo essa retratação. Nossa, o apóstolo veio com essa roupa. Não. É por causa disso, tá? Mas desconsidera isso, porque eu quero trazer uma palavra de Deus para você aqui hoje. Amém? Abra sua Bíblia aí. Em Lucas capítulo de número 18. Irmãos, é uma das mensagens ou dos textos que eu mais gosto, principalmente quando se fala de oração e de intercessão. Quem me acompanha no Facebook, no YouTube, sabe quantas e quantas vezes eu cito o exemplo desta mulher. Hoje eu quero falar sobre o seguinte: Deus vai defender a tua causa. Diga comigo, Deus vai defender a minha causa. Eu ouvi esses dias atrás, irmãos, um rabino falando sobre um dizer popular judaico. E esse dizer popular judaico é o seguinte: Deus ajuda quem se ajuda. Vamos repetir? Diga assim: Deus ajuda quem se ajuda. Eles acreditam nisso, porque quem quer vencer, quem quer batalhar, ele sabe que tem que ter um esforço, que tem que ir para a guerra. Muitos de nós ficamos a ver navios passivos, parados, mediante a muitas situações que estão na nossa vida. Coisas que nos trazem derrota, fracasso, e a gente fica parado, passivo. Aqui está o exemplo de uma mulher que Jesus vai usar a história dela para nos trazer uma orientação. Essa mulher é um exemplo de fé. O versículo 1 de Lucas capítulo 18, versículo 1. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos. Olha aí, com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar de vez em quando. É isso, irmão? Quem está acompanhando? De orar de vez em quando? Aqui e ali? Orar o quê? Continuamente. Jesus adverte os discípulos sobre o dever de orar continuamente. Tem gente que quer resposta de Deus e ele ora de vez em quando lembra, quando dá na teia. Eu me lembro quando eu era adolescente, que eu estava meio rebelde na escola e eu faltava muito a aula. A professora chegava e falava: ei, Eliseu, tu é turista, hein? Veio só de vez em quando na escola. Eu fico pensando isso no mundo espiritual, gente. Passa dias e dias sem orar, e os anjos lá, tá subindo na oração do fulano, turista aqui no céu. Ouve-se de vez em quando a voz dessa pessoa. Tem gente assim, irmãos. Não, e quer resposta. Se Deus não der, eu vou desviar, eu vou fazer isso, eu não aguento mais. Nem foi para a guerra, nem foi para a batalha, nem lutou, nem perseverou.
Coloca uma coisa na sua cabeça, irmão. Não existe fórmula mágica. Existe um exercício de fé que eu e você temos que fazer para que milagres aconteçam. Lá no Espírito Santo, eu estava conversando com o pastor Leandro Bolshou, e eu falando para ele o seguinte: olha, eu acredito em milagre instantâneo, em milagre que você nem esperava e aconteceu na hora. Mas a maioria dos crentes, ou a maioria de nós que estamos buscando a Deus, quando ele recebe um milagre, por mais que fala assim, não, foi de repente. Não, irmãos, tem muitos de nós que já oramos muito tempo já. E uma hora chega um momento da glória se manifestar e o milagre acontecer. Jesus, ele propôs uma parábola advertindo os discípulos sobre o dever de orar continuamente e jamais o quê? Desanimar. Olha para o seu irmão aí, vê se ele está desanimado. Vê como é que está o ânimo dele. Chama ele para 7 horas de oração, vamos ver se ele aguenta. Fala, depois do culto tem 7 horas de oração, bora? Aí tu vai ver se ele tem ânimo ou não tem. Desanimar. Eu vejo muita oração cansada, muita oração sem expressão. Desanimado, eu não coloquei a palavra não, eu só anotei 2 palavras para a gente estudar. Mas desanimar significa desfalecer o coração. Adoecer significa morrer. Então tem pessoas que a sua vida de oração é uma vida desanimada, doente. E Jesus está dizendo, o propósito da parábola é o dever de orar sempre e jamais desanimar. Para isso, Jesus agora vai ilustrar a história de uma mulher. Versículo 2: E lhe contou, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. Ele não estava nem aí. E havia naquela mesma cidade uma viúva que de vez em quando, é isso, irmão? De vez em quando, uma viúva que aqui e ali, é isso? Não. Uma viúva que frequentemente, ela tem uma frequência. Quando a gente fala de frequência, eu poderia aqui falar de muitas coisas. Poderia ficar falando horas e horas sobre frequência de oração, frequência de adoração, frequência de fé. Mas você percebe que essa mulher, ela tem uma intensidade, ela tem um ritmo, ela tem uma frequência. Diga assim, a frequência determina o tempo que eu gasto em buscar, em orar. A resposta, irmão, vai vir conforme a tua frequência. Tu é o marcha lenta de Jesus, é? Como é que é? Se tu é o marcha lenta de Jesus, então o teu milagre também vai vir da mesma frequência. Eu quero acelerar as coisas. Então agiliza. Então se levanta. Então muda a tua frequência.
A frequência de como você ora, de quando você ora, de que forma você ora, tem que mudar a frequência. A Bíblia diz que aquela mulher frequentemente se dirigia ao juiz, rogando-lhe. No original também significa gritando. Ela tem uma frequência e ela tem outra coisa aqui, segunda coisa. Ela tem força, ela tem garra. Ela tem a frequência e ela também está falando bem alto, que é para justamente o juiz perceber, nota ela. Existem pessoas tímidas no reino. A Bíblia diz que os tímidos, eles não herdam o reino. O tímido, no original, é o covarde, é o medroso, é o passivo. Quem é tímido não consegue se conectar a uma frequência de milagres. Por isso que eu desafio você hoje a mudar a sua frequência e a se tornar ousado na presença de Deus. Aquela mulher, ela vinha com muita frequência, irmão, gritando, rogando-lhe, pedindo, clamando em voz alta. E olha o que ela está falando: faz-me justiça na causa que eu pleiteio contra o meu adversário. A pergunta que eu te faço é: qual é o seu adversário hoje? Coloca na tua cabeça isso. A frequência em que eu peço justiça, a frequência em que eu clamo por isso, a frequência em que eu gero o milagre, tem que ser também a mesma frequência de guerrear, de batalhar contra o adversário que se opõe contra mim. Poderíamos falar de adversários financeiros, emocionais, adversários na saúde, adversários no ministério, adversários no casamento, no relacionamento, e assim sucessivamente. Temos muitos adversários. É assim ou não é? Tudo é uma batalha, tudo é uma guerra. O meu propósito é vencer. Se o seu também é, não estou vencendo, está na hora de mudar a frequência. Tem que ser uma frequência mais agressiva, mais violenta, mais contínua. Quem está me entendendo, diga amém. Tem mais. Versículo 4. Por algum tempo, no caso o juiz, não a quis atender. Todavia, mais tarde, que horas? Mais tarde. Ela ficou buzinando na cabeça do juiz, insistindo, gritando. Mais tarde, o efeito da oração, da intercessão, porque Jesus está falando sobre o quê? Diga comigo: o dever de orar sempre e nunca desanimar. Olha o resultado. Por um tempo, não houve resposta. Por um tempo, Deus está em silêncio. Por um tempo, o silêncio de Deus nos incomoda. Muitos de nós, irmãos, estamos no silêncio de Deus. É aí que muitos desistem. Porque o ser humano, ele quer as coisas imediatas, ele quer na hora dele, no momento dele, no tempo dele, ele quer resolver aqui e agora.
E Deus tem o seu tempo, o seu momento. Ele nunca chega antes e também não se atrasa. Ele chega na hora certa. Porque a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Isso é um sistema que flui, que desenvolve, que funciona. É um mecanismo da qual as coisas acontecem como Deus criou. Então, por algum tempo, ele não quis atender a mulher. Porém, mais tarde. Vai que a sua bênção, irmão, está no mais tarde, né? Vai que a resposta de Deus, talvez não é agora, neste momento, mas quando você sair daqui da igreja, da live, mais tarde, as coisas mudam. O tempo, irmãos, está na mão do Senhor. Esses dias atrás eu preguei no YouTube sobre El Olam. É uma expressão de Deus do hebraico que significa o eterno. Diga comigo, El Olam, o eterno, que em outras palavras é o Senhor do tempo. Ele é quem controla o tempo. Tempos e estações está nas mãos dele. O que vai acontecer, o que deixa de acontecer, o que já aconteceu, quem comanda é ele, quem controla é ele, quem administra isso é ele. Então, o tempo está dentro dele. Não é ele que está dentro do tempo, o tempo está dentro dele. Ele controla o tempo. Então aguarde. O mais tarde de Deus vai chegar na tua vida também, meu irmão. O mais tarde de Deus vai, sim, vir na tua vida. Mais tarde, o juiz considerou, ponderou, pensou, lembrou daquela mulher. E ele considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça. Essa expressão, farei justiça, no original também eu não anotei aqui, mas eu me recordo bem. Pode ser traduzido como me vingará. O juiz tem que vingar aquela mulher. Então, farei justiça, ele está dizendo o seguinte: eu vou vingar aquela mulher. Lembra que ela disse que ela pleiteava uma causa contra os seus adversários. E agora o juiz está dizendo: eu vou vingar. Eu vou defender a causa dela. Eu vou dar uma sentença para mudar a história dessa mulher. E eu quero profetizar também que toda causa, toda luta, tudo aquilo que você pleiteia contra os teus adversários, o apóstolo Paulo diz que o Senhor é o nosso vingador. Ele vai vingar você também. Ele vai te ajudar também. Ele vai fazer justiça na tua vida, em todas as áreas, em nome de Jesus. O versículo continua dizendo: farei justiça a ela, para que não aconteça que por fim venha me aborrecer. Também não anotei a palavra no original, mas como eu já falei muitas vezes sobre isso, uma outra tradução de aborrecer é esgotar. É o quê? Esgotar fala muita coisa, irmão.
Esgotar está falando do estado emocional e psicológico do juiz. E quem é que fez isso? Que abalou o estado emocional e psicológico? A viúva. A viúva clamou tanto, irmão, clamou tanto, que ela estava esgotando o juiz. Olha como que é forte. Olha como que muda a compreensão. Ao invés dela desanimar, ficar doente, esgotada, ela que vai esgotar os céus. Ela é que vai perseverar diante dos anjos. Ao invés de você ficar desanimado, doente, esgotado, sobrecarregado, você é que deveria fazer isso no mundo espiritual, com muita oração, com muito clamor, com muita busca, com muita intensidade, porque o propósito da parábola de Jesus é o quê? Diga comigo, o propósito é, diga, o propósito é o dever de orar sempre e jamais desanimar. Não é ela que ficava desanimada, não é ela que ficava esgotada, ela esgotava o juiz lá, ó. Libera minha causa, faz-me justiça, me vinga, e aí, como é que tá, e tal, e tal, e tal. De tanto ela insistir. O juiz sendo injusto. O juiz dizendo, não temo a Deus, sou incrédulo, sou ateu, não respeito, não tenho consideração alguma. E nem também respeito pessoas. Mas por esta mulher, eu vou fazer justiça. Porque essa mulher me esgota. Porque essa mulher, ela me enche o saco. Dia e noite. A toda hora. Versículo 6. Então concluiu o Senhor: atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura, Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama de vez em quando, de 15 em 15 dias, de mês em mês. É isso que está o texto, irmão? Ou não? Eles clamam como? Como é que é? De dia aí? Sem parar. Sem pausa. De dia aí, de novo, Jesus está falando da frequência. Alguém que clama de dia e de noite. Que não descansa enquanto não vê o propósito cumprido, o milagre realizado. Lembra-se qual é o propósito da parábola? O dever de orar sempre e nunca desanimar. Está aqui. Ele, que a Ele clama de dia e de noite. Ainda que lhe pareça demorado em atendê-lo, Jesus vai dizer: eu vos asseguro, Ele vos fará justiça depressa. Duas palavras. Quantas palavras? Diga assim comigo: demorado, depressa. Demorado, depressa. Duas palavras antagônicas, né?
opostas. Duas palavras que faz parte do cotidiano, da vida de oração de qualquer intercessor. Algo que está demorando e ao mesmo tempo algo que eu quero depressa. A palavra demorando é macrotumel no grego. Macrotumel significa sofrer muito, significa ter muita tolerância, por isso que fala macro, grande, uma grande tolerância. Significa ser muito perseverante. E também ter muita paciência. É engraçado que a primeira tradução de macrotumel é sofrer muito. Diga assim, a demora, a espera nos faz sofrer. Eu lembro de Salomão, ele dizendo o seguinte, que um desejo que você tem demorado adoece o coração. Mas quando o sonho, quando o projeto, quando a bênção, quando o milagre, quando o desejo é realizado, ele é fonte de vida. Quem espera sofre muito. Mas em muitos casos, o sofrimento, ele é uma escola. O sofrimento, ele é, para algumas pessoas, preciso. Esses dias, acho que foi ontem, foi antes de ontem, não sei. Uma dessas últimas lives que eu estou fazendo aí sobre a nuvem, eu dei uma palavra para alguém e falei sobre isso, sobre o batismo de sangue, que é o batismo de sofrimento. É um processo que algumas pessoas passam. Na verdade, todos nós vamos passar em alguma circunstância. Só que tem umas pessoas que vem uma dose a mais, irmão, de sofrimento. E é necessário ele passar por isso para amadurecer como pessoa, espiritualmente. Porque o sofrimento, ele tem dois objetivos. Primeiro, ele pode te matar. Ele pode o quê? Quando ele não te mata, ele te fortalece. Você sai muito mais forte. A maior virtude de um cristão, irmãos, de um crente, de alguém que diz assim, eu sou de Deus, não é que ele não vai sofrer. Ele vai sofrer como qualquer outra pessoa. Talvez até pior do que o povo do mundo. Mas a maior virtude do crente é o que Jesus demonstrou. Sofreu, padeceu, morreu, mas triunfou, ressuscitou. O maior poder ou a maior virtude de um crente é a superação. Ele supera. Da onde você encontrou força? Hoje, irmão, a ciência está provando que pessoas que têm alguma religião, que têm fé em algo, eles vivem mais. Já é um adicional para quem está passando por um câncer da vida. Ter fé é crucial para aumentar, olha o que eles estão dizendo hoje, para aumentar as defesas do sistema imunológico. Ter fé. Amados, essa palavra macrotumel, Jesus está dizendo o seguinte, lá no versículo 7, do meio para frente, ainda que lhe pareça demorado. Jesus falou, eu vos asseguro que eu farei justiça depressa, rápido. Porém, algumas pessoas acham, imaginam, pensam,
que está demorando. Não é que está demorando, é porque existe um processo. E nesse processo você é um personagem que tem que ser alguém ativo. Entenda o propósito, entenda o processo e vá adiante, irmão. Às vezes a gente perde muito tempo por não entender os processos na vida. E Deus quer que a gente supera. E a gente acaba se entregando. É engraçado que em Apocalipse, no livro todo de Apocalipse, eu encontro uma expressão que se repete várias vezes. Depois eu vou até contar para ver. Vou procurar lá na concordância Strong's para ver quantas vezes se repete essa expressão. Ao que vencer. Como é que é a expressão? Ao que vencer. Ao que vencer, darei a coroa da justiça. Ao que vencer, vou dar um cetro de ferro. Ao que vencer, vou dar para comer da árvore da vida. Ao que vencer isso, um tanto ao que vencer. É só quem vencer, é isso que a Bíblia está dizendo. E os que perder? Aos que perder, lascou, irmão. Já era. Os que perderam, perderam. É para aqueles que venceram, que batalharam. O apóstolo Paulo, quando está velho, na cadeia, ele escreve para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4. Na verdade, essa epístola toda, ele escreve dentro da cadeia. E uma coisa que ele fala, que eu também já preguei várias vezes, é sobre a corrida do atletismo. Ó. Ele compara a carreira dele, ele compara a vida e o ministério dele com os atletas. E ele diz, ó, eu esmurro o meu próprio corpo para fazer ele escravo. Porque os atletas, eles treinam arduamente, correndo atrás de uma coroa, que agorinha vai murchar, vai secar e vai sumir. Eu não sei se vocês lembram como é que eram as coroas lá romanas, era só uns galinhos assim, ó, aquelas coroas romanas. Eles correm atrás de uma coroa de planta para botar na cabeça dele, você venceu. Aí ele leva a coroa para, naquela época, leva a coroa para casa, vai secar, vai morrer e ó, hoje tem medalha, né, irmão? Medalha não vai se desgastar tão fácil. Mas naquela época era só uma coroinha assim. Eu, contudo, esmurro o meu corpo, me esforço, deixo o meu corpo sendo escravo. Para quê? Porque eu estou correndo. Quando eu estou socando, ele diz, dando murro. Eu não estou socando e dando murro no ar. Eu tenho um objetivo, eu prossigo o alvo. Atrás, eu corro atrás de uma coroa que não vai ser destruída, que não vai secar. É uma coroa de glória, uma coroa de justiça, que quando eu chegar lá no céu, é isso que ele está dizendo, o meu Pai me dará. Se ele compara a vida, o ministério, as coisas com um atletismo, com o esporte, conecta isso com as frases de Apocalipse, ao que vencer. O esporte, irmãos, não tem jeito. Um vai ganhar, o outro vai perder. Uma hora um vai ter que ser campeão. E o apóstolo Paulo está dizendo, eu serei esse campeão. E eu vou fazer de tudo.
esmurro o meu corpo, vou treinar, vou fazer de tudo, porque eu quero chegar lá no final da corrida. É igualzinho essa história dessa mulher, irmãos. Olha a perseverança dela. Demorado, quando a Bíblia, deixa eu olhar meu tempo aqui, demorado, irmãos, também significa ser temperamental. Temperamental no sentido daquele que adia a raiva. Olha a revelação. Ainda que alguns tenha como demorado. Quem é o demorado? Está falando que quem está demorando é Deus. Porque a comparação com o juiz, Deus. Só que Deus não é o juiz injusto. Alguns estão pensando, não, Deus está demorando. O original, então, temperamental. Não, Deus é temperamental. E temperamental para nós aqui no Brasil, às vezes, ao esquentadinho. Não encosta. Qualquer coisinha ele se irrita. Diga assim, Deus não é temperamental. O sentido da palavra temperamental não é esse sentido negativo. O sentido temperamental aqui é o sentido positivo, é aquele que adia a raiva. Em outras palavras, aquele que não toma atitude de cabeça quente. Tem gente que ama ser esquentadinho, toma atitude e fala o que quer, faz o que quer, e depois vem com a desculpa, mas eu estava de cabeça quente. Pois é, estava de cabeça quente, perdeu a bênção. Sofre agora com as consequências. É esse processo de imaturidade, de falta, não é nem falta, de moldar o caráter nosso, é que nós perdemos a bênção. Não é do meu jeito, não é agora, se Deus me abençoar, aí eu sou ansioso, eu quero que Deus também seja. Não, irmão, peraí, segura, opa, calma, com Deus não é assim não, meu irmão. Se Ele está falando para você sentar, obedecer, ficar caladinho, fica na sua. Tem gente assim, e acha que Deus vai se mover desse jeito. Temperamental é aquele que se recusa a retalhar quando está com raiva, porque ele usa o raciocínio lógico. Eu não tomo atitude de cabeça quente, eu paro para pensar, espero o sangue descer, como a gente fala, o fogo apagar, as coisas clarear, respiro, conto 10, 20, 30, 800 mil carneirinhos, e depois eu dou uma resposta. Quem é assim, irmão? Está difícil nos dias de hoje, né? Testa os crentes na fila do banco, a partir do dia 1º, pelo amor de Deus. A Caixa Econômica aqui no Brasil mesmo, irmão. Esse ano eu já tentei umas 15 vezes, irmão. Quando eu chego lá e vejo a fila, meu Deus do céu, não dá. Não tem como. Versículo 8. Eu vos asseguro que Ele vos fará justiça depressa. A palavra depressa, tachos no grego. Tachos. Olha o que significa depressa, irmão. Depressa significa imediatamente. Depressa significa rapidez, velocidade. Algo feito com um breve espaço de tempo. Diga comigo. Ele fará justiça
imediata. Diga assim: Ele fará justiça em um tempo pequeno. Então isso é depressa. Em um breve espaço de tempo, Ele vos fará justiça. Alguns pensam, alguns imaginam, não vai demorar. Para Ele, imediato, depressa, em um breve espaço de tempo. Final do versículo e o final da história, há uma pergunta. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? A palavra fé aqui é pits, diga comigo, pits. É a palavra grega. Além de confiança, fé significa confiança, pode ser traduzido também como fidelidade. Como o quê? No entanto, quando Ele vier, Ele encontrará um fiel, Ele encontrará alguém que tem fidelidade. Me mostra a tua fé, mas me mostra também as tuas obras. Foi isso que o apóstolo Tiago diz. Porque não existe fé sem obras. Uma fé sem obras, ela é morta. Uma das obras da fé é fidelidade. E fidelidade é o quê? Continuação. Eu venho hoje, vou vir amanhã, vou vir depois, vou vir. No caso da mulher, eu vou lá, bato na porta hoje, vou lá, bato na porta de dia, de noite, toda hora eu tenho uma fidelidade, eu criei uma frequência, eu tenho o quê? Um ritmo. Eu entrei numa engrenagem, em uma frequência, eu que determino como é essa frequência. A frequência que eu determino vai determinar também o tempo para o meu milagre acontecer. Por isso, irmãos, que dentro desses entendimentos todos que eu estou passando aqui para você, tem gente que diz: mas está escrito que não é por muitas palavras que será ouvido. Não, ser ouvido é uma coisa, irmão. Ser respondido é outra, totalmente diferente. Se você falar A, B, C e D, Deus ouviu A, B, C e D, irmão. Mas não quer dizer que A, B, C e D Ele vai responder também. Ouvir é uma coisa, ser respondido é outra. Esses dias atrás eu preguei do altar de Samuel. Quando Samuel vai lá e sacrifica no altar, a Bíblia vai dizer: Deus ouviu a oração e respondeu. Então quer dizer que tudo que Samuel tinha feito antes, intercedendo e orando, ele não tinha, 1 Samuel 7, tá? Deus não tinha ouvido, Deus tinha ouvido. Mas Samuel muda a frequência dele. Não, agora eu vou para algo mais violento. Eu vou para o altar, porque eu preciso de uma resposta em pouco tempo, em um curto espaço de tempo. Então eu mudo a minha frequência. Eu mudando a minha frequência, Deus também vai mudar a frequência no céu. E aí Deus não só ouviu, respondeu. Cadê a sua frequência, irmão? Cadê a sua fidelidade? Cadê a sua continuação? Você, irmãos, é o resultado da sua fé. Você é o resultado da sua fé. E não vem com aquele papo: mas eu tenho muita fé no meu coração. Ué, e daí? Cadê as atitudes? Cadê a ação? A gente vai visitar pessoas, irmão, eu vou orar aqui, vamos orar, vamos. Eu, pastor, sou uma pessoa de muita fé. Tu ora
quanto tempo? Faz uns dias que eu não oro. Não, então, não tem obras. Não, sou uma pessoa de muita fé, eu guardo Deus no meu coração. Campanha, igreja, propósito, exercícios de fé? Não, isso aí eu estou falho. Irmãos, não se engane, não existe fé sem obras. As obras que validam a fé. É a mesma coisa de você ter dinheiro guardado e nunca vai sacar. A fé é um crédito que você tem, é uma moeda que você tem, que foi depositado na tua conta espiritual. Porém, você tem que sacar. E é com ação, é com atitude. Amém? Vamos se pôr de pé. Eu quero ver a frequência de vocês agora. Eu quero ver a frequência de oração, de adoração. Os meninos do louvor, vem aqui, me ajude aqui. Vamos botar esse povo numa frequência de glória agora. Vamos na frequência de exercício. Bora lá. Você que está em casa, no Facebook, nem lembrei. Compartilha aí, irmãos. Marca o joinha, gostei. Tá? Manda para todo mundo esse vídeo. Compartilha nos grupos. Empolguei aqui, nem falei nada aí. Fui falando e esqueci. Deus, Ele quer se manifestar na sua vida. Deus quer se revelar a você. Cadê a tua frequência? Jesus contou-lhes em uma parábola sobre o dever de orar frequentemente. E jamais é jamais, irmão. É nem pensar. E jamais desfalecer. Muitos de nós não vivemos esse jamais. Jamais é uma expressão de algo que você nunca deveria ter feito. Mas essa não é uma realidade para muitos de nós. Para outros sim, mas a maioria de nós não. Porém, você tem a oportunidade de mudar isso. Você pode colocar um alvo hoje, um propósito hoje. Jamais vou desanimar e vou desistir. Espírito Santo de Deus, nós te chamamos agora, Senhor. Nós te convidamos agora. Tarabacandarabalabasuri candaramandarabalabasou. Sharabacandarabalabassuri candaramandarabalabas. Recalabacanturi alabassuri candaramandarabalabas. Comece a orar, irmão. Comece a orar, irmã. Carabacandarabalabasuri candaramandarabalabas. Sharabanarabalabasuri candaramandarabalabas. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo.
suas mãos sobre o seu coração. Eu vou pedir que os intercessores ore por esses irmãos. Eu te pergunto algo, meu irmão, minha irmã. O que é que você está pedindo para o Senhor? O que é que você deseja hoje? Comece a orar. Os intercessores vão aí e vão orar com você e vão profetizar uma bênção na tua vida. E eu quero que você receba. E eu quero que você tome posse. Espírito Santo de Deus, vem. Toca cada pessoa, Pai. Cada irmão, cada irmã. Cada um dos teus filhos, meu Pai. Abra o céu sobre eles. Abra o céu sobre eles. Abra o céu sobre eles. Que os céus fechados se abram. O Senhor vai fazer justiça depressa. O Senhor vai fazer milagres hoje. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, toca cada um, meu Pai, que está nessa live, cada um que nos acompanha agora pelo Facebook, tanto aqueles que estão online, como aqueles que vão assistir o vídeo offline, Pai. Libera a tua glória, libera o teu poder, meu Pai. Faz o céu se abrir agora, enfermidade, doença, em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos agora todo mal. Rei calabacandara, ricandara palava. Oh! Oh! Xarabacandara balava. Enche, 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 enche. Enche, enche. Toca, Senhor, toca cada homem, cada mulher, cada pessoa, meu Pai, que nos acompanha aqui na live. Vai curando, vai transformando, vai restaurando, vai avivando, Pai. Ei, Deus, toca! Toca, Senhor. Toca, Deus, toca. Toca, Senhor, toca. Toca, Espírito Santo. Xarabacandara,